Olá pessoal, seja bem-vindo à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seifert e no vídeo de hoje, pessoal, o vídeo de hoje tá top. A gente vai falar sobre um indicador super importante para os traders, que é o RSI, conhecido em português como IFR, Índice de Força Relativa, que vai o quê? Vai nos ajudar a entender informações importantes do movimento que o mercado de cripto está fazendo. Então, se você quiser saber mais sobre esse índice, cola nesse vídeo. Pode rodar a vinheta. Pessoal, esse oscilador ele é muito popular entre os traders, tá? A fórmula que foi criada no FR, ele possui a criação de uma faixa vertical que vai de 0 a 100, como na imagem aí. Esse índice ele vai resolver o problema do movimento errático que o mercado tem e a necessidade de um limite superior e um limite inferior constante. Pessoal, isso vai ficar mais claro para vocês, mas assim, originalmente o criador ele empregou para a criação desse índice um período de 14 dias. Quanto mais curto é esse período de tempo, mais sensível o oscilador ele se torna e maior é a sua amplitude. Logo a gente vai para o gráfico para ficar mais claro, mas antes eu queria falar um negócio para vocês. O IFR ele vai funcionar melhor quando quando a flutuação dele atinge os extremos superior ou extremo inferior, tá? O período de tempo, as pessoas que utilizam o período de tempo aumentado, elas usam para suavizar o oscilador e diminuir e reduzir a amplitude. Então anotem essa informação, tá, pessoal? A amplitude do oscilador, por exemplo, de 9 dias, a amplitude é maior do que nos de 14 dias, que é o original, né? Então a fórmula original, que o criador colocou é 14 dias, mas tem gente que coloca 9 dias. Embora os períodos de 9 e 14 dias eles sejam os mais comuns usados, pode ser testado os outros períodos, tá? Alguns traders lá usam períodos mais curtos, como 5 e 7, aumentando a linha de volatilidade do IFR, e outros traders usam 21 e 28 para suavizar os sinais de IFR. Um paralelo que eu poderia fazer para vocês entenderem, esse negócio de aumentar e diminuir a volatilidade é, por exemplo, média móveis. Se você já estudou média móveis, você vai entender do que eu estou falando. Se você coloca lá uma média de 200 dias, ela tende a se afastar, ela tende a se suavizar mais. Quando você coloca médias móveis menor, para olhar nos gráficos intradays, por exemplo, médias de 12, 26, 9, 21, sei lá, existem milhares de médias, vai da sua preferência, 8, 21... 9, 18, enfim, essas médias menores, elas são mais voláteis, pode ver que elas grudam mais no gráfico, Então é a mesma coisa com o FR, quanto menor, mais volátil é, e quanto maior, mais suave é. Agora a gente vai entender na prática o que isso significa e quais os possíveis sinais de compra e de venda que a gente vai ter com o FR. Lembrando, pessoal, isso vocês têm que ter sempre em mente, que os indicadores, todos os indicadores que você aprende aqui na Universidade do Bitcoin, eles não têm assertividade 100%. Tu não pode se apaixonar por indicador e só usar ele na sua análise técnica. Ah, agora isso aqui me deu um sinal de compra, eu só vou usar o RSI para mim utilizar como sinal de compra. Você tem que analisar todos os fatores. A tendência do mercado, o volume, são inúmeros, suporte e resistência, as coisas mais básicas. Lembrando que o arroz e feijão ele sempre vai vai funcionar bem na sua análise técnica. E esses indicadores, eles servem para agregar o nosso conhecimento, agregar a nossa análise técnica e agregar o nosso momento, momento de compra e momento de venda. Então vamos lá para a tela do computador para entender melhor o que é esse índice, RSI. Abri aqui o gráfico do Bitcoin na própria Binance que eu tenho instalada no computador, pessoal, para mostrar para vocês. Estou no tempo gráfico aqui de um dia,
o gráfico do Bitcoin, como vocês podem ver. Então, para nós acharmos no gráfico RSI, a gente vem aqui no indicador técnico, coloca IFR, Índice de Força Relativa. Aqui vocês vão ver que tem um indicador, né? Mas é o índice. Clica aqui. Opa! Que eu cliquei, acho que eu cliquei 2 vezes. Perfeito. Olha que legal, pessoal. Ele vai aparecer aqui no canto inferior, aqui embaixo, o RSI. Como eu falei, é uma barra vertical, né? E nós podemos ver que aqui está no tempo, né, de 14 dias. Se a gente quiser fazer alguma alteração, a gente vem aqui. Pode fazer de valor, quem quiser colocar 9 dias, a gente vai deixar no padrão. Estilo dá para mudar, ó. Dá para mudar a coloração para vocês enxergarem melhor, né? Geralmente vem todo roxinho aqui na Binance. A gente está no TrendView, então é interessante que a gente consegue usar e já fazer as operações aqui dentro, né? Na plataforma da Binance. A gente observa aqui, vou ampliar para vocês, que o RSI ele gira nesta faixa, né, em torno, ela é um pouco maior, mas vai girar na faixa em torno que a gente vai precisar de 0 a 100. O que a gente observa é que esse eixo aqui de cima ele está no 70 e o eixo de baixo ele está no 30. Então, quando o índice ele se encontra acima de 70 ou abaixo de 30, como aqui nessas ocasiões que eu vou marcar para vocês, aqui ele está abaixo, veio testar abaixo de 30, aqui, opa. Olha como eu desenho bem, né? Meus círculos são ótimos. Aqui está abaixo de 30. Isso aqui é um aviso importante que a gente tem que considerar. Então, muitos traders, né, eles consideram essa divergência a única característica mais reveladora do índice de força relativa. Da mesma forma, quando ele está acima da linha 70. Aqui o índice veio testar, aqui nessa região, aqui. Então, é algo que nós temos que se atentar. Quando o índice ele vem para baixo dos 30, nós podemos considerar que ele está sobrevendido. E quando ele vem acima, o ativo ele está sobrecomprado. O nível 50, que é esse daqui, é um valor médio, tá? E ele vai agir muitas vezes como suporte durante os pullbacks e as resistências. Então, até alguns traders eles tratam, né, o cruzamento abaixo da linha 50 como sinais de compra e venda, tá? Mas lembrando, pessoal, que não é 100%, tá? Tem pessoas que já tratam para comprar, já tá acima, já quer vender, né? Acima de 50 quer vender abaixo, mas não é 100% de efetividade. Mas vamos ao que interessa, né? O sinal de compra, né, que o RSI ele nos dá é que quando o índice ele se encontra abaixo de 30, gera um sinal de compra, tá? Para alguns traders isso gera que seria um momento em que muitos traders, ou aqui, né, eles comprariam ativo e quando ele chegasse aqui em cima, né, significa que ele já chegou ao stop-in, ao clímax dele, né, e que seria o momento dele voltar. Mas olha que interessante quando eu falo que a gente tem que estar muito atento, né? Aqui neste primeiro momento, ó, ele veio testou aqui, caiu, chegou até praticamente a metade e voltou a subir novamente. Aqui, pessoal, ele estava sobrevendido, só que ele nem testou a metade, ele testou acima, né, da média dele e novamente subiu. Então aqui quase que teve, né, vamos dizer assim, movimento em falso, porque ele voltou a subir, né, a linha de 70. Mas para alguns traders, então, essa região é considerada um momento de venda. Vamos comparar aqui com o gráfico?
o movimento. Vamos chegar aqui mais nesses topos que dá pra gente entender bem elucidativamente. Olha aqui, o gráfico vem no movimento descendente, né? O Bitcoin vem aqui nessa região. Então aqui nessa região a gente encontra o movimento descendente, uma tendência de baixa. E aqui nesse momento, lá no RSI, ele chega sobrevendido. Chegou um momento aqui nesta região, olha onde que eu estou em cima nesse eixo vertical, que ele se encontrou sobrevendido. O que muitos traders eles fazem neste momento? Eles entram no ativo e de fato aqui ó, gerou um sinal de compra e o ativo ele veio a subir, né? Após testar ele veio fazendo esse movimento de alta. Aqui também isso geraria um sinal de venda, né? Porque é considerado que está sobrevendido. Mas olha só, aqui corresponde a esse exato momento, ó. Aí vem o movimento de queda e ele voltou a subir. Olha que interessante, pessoal. Vamos falar de divergência, vamos aproveitar aqui já nessa aula e falar sobre outro aspecto que a gente tem que se atentar o IFR, né, o RSI. É a divergência. E aqui nós temos um exemplo clássico de divergência. A gente observa que neste ponto, deixa eu ampliar para vocês. Aqui a gente observa que nesse ponto o índice ele se encontrou sobrevendido, né? Então aqui nós temos este ponto sobrevendido que corresponde aproximadamente a esta região do gráfico. Então ele veio no movimento de tendência de alta aqui, chegou aqui, foi estopim, precisava dar uma respirada. Ele deu uma respirada neste ponto, só que ele fez um topo maior do que este anterior. Reparem que este topo, esse aqui, ó, é maior do que esse anterior. Só que quando a gente vai olhar esse movimento no RSI, a gente não tem a mesma coisa. A gente tem uma inversão. Este topo, ele é menor do que esse. Ou seja, divergência. Isso é um sinal de alerta, pessoal. Quando a gente observa a divergência, a gente tem que parar para pensar. Acho que tem coisa aí. Olha o que aconteceu logo em seguida. Caiu. O ativo continua caindo. O Bitcoin continua caindo. Agora, se este topo tivesse sido maior do que este anterior, como aconteceu no gráfico, como aconteceu no price action, né? Este topo, né, de preço maior do que este anterior, aí as chances do ativo continuar subindo eram muito grandes, porque aí mostra força, aí mostra uma convergência, né? Mas, então a gente tem que sempre ficar de olho nestas divergências, tá, pessoal? Então aqui, ó, por exemplo, tô vendo aqui no gráfico outro exemplo. Aqui temos dois topos, temos um aqui maior, né, e este menor. Já querendo fazer um pivô de baixa aqui, né, isso nas outras aulas, por isso que vocês têm que ficar ligado aqui nas aulinhas da Universidade do Bitcoin, para a gente ter uma visão, uma leitura completa da análise técnica, né. Este topo é maior do que este. E, de fato, aqui no RSI, a gente vê este topo maior do que esse, confirmando, né, este movimento, confirmando a tendência de baixa que se inicia. Então, pessoal, é isso que vocês têm que se atentar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, comecem a nos seguir. Se ficou alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Eu espero encontrar vocês todos no próximo vídeo. Abração, fiquem com Deus. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal,
nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.